Oi, meu amor. Tudo bom? Cami. Cami e Dani, meus amores. Sejam bem-vindas. Vamos ver se a gente vai conseguir chamar mais pessoas para essa live, que essa live vai ser muito massa. Ela vai ter, assim, uma energia que só quem tem é o Furacão Rita. E ela vai chegar aqui para contagiar a gente. Ela vem contar pra gente a história de como ela encontrou a saúde e o corpo otimizado através da low carb e da cetogênica. Olá, queridos. Oi, Ritinha, bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Estamos esperando o Furacão Rita. Ela vem conversar comigo hoje e vai ser muito bom. Chegou, ela é pontual igual a mim, essa moça. Vamos lá. Rita, eu tô te vendo aqui, mas aparece pra mim que eu não consigo te chamar. Manda pra mim um convite, pode ser que eu consiga então aceitar. Pra mim tem unable to join. Então eu não consigo pegar você pra conversar, meu amor. Oi, galera. Sejam todos bem-vindos. A Rita já chegou, só que eu tô com... Ah, pronto. Deixa eu ver se... Pronto, agora eu consigo. Vamos lá. Esperando ela entrar. Oi, Elisa. Quem não ama a Rita, né? Eu também amo a Rita. Todos nós. Ela é um doce de pessoa. Rita, olha. Deixa eu me enquadrar. Primeira vez que eu faço aqui do escritório, uma live, então eu não sei como é que tá o sinal. Vamos ver. Como é que tá aí? Aqui, eu até agora estou lhe vendo bem e lhe ouvindo bem. Aqui é assim, ó. É vida real, né, Rita? Quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente. Tipo isso. Tipo isso. Tá bom. Foi. Conseguiu aí organizar seu suporte? Segurou a batata? Pronto. Tá um muito pouco alto meu para volume? mim. Deixa eu ver. Vou baixar. Agora Tá, eu tô aqui agora eu já me entrando escuto. no clima. Olá, pau na boneca, né? Olá, Deixa eu te pau na falar. boneca. Mas assim, eu vou começar Por dando favor. aquele boa tarde, né? Por favor, fique à vontade. Boa tarde, lindeza! Muito bem, isso é muito a sua cara. Aliás, antes da gente começar até a conversar sobre o nosso assunto em pauta, eu preciso lhe contar como foi que eu cheguei até você. Em 2019, em janeiro de 2019, eu estava no meu pior momento de obesidade, né? Como eu nunca tinha estado na vida. E aí eu assisti um vídeo seu falando sobre as suas 80 horas de jejum. Você lembra desse vídeo? Lembra? Lembro disso. Então, lembro disso. Foi final exatamente. de 2018. Exatamente. No começo de 2019. Foi quando eu comecei a fazer a cetogênica, em 2019, janeiro. E aí eu vi você caiu assim na minha rede e eu, que mulher, gente, eu olhei para você e eu pensei, meu Deus, que mulher incrível, né? Consegui ficar 80 horas sem comer, né? E olha, foi a partir daquele vídeo que eu me apaixonei de vez por Rita Croce, que é, querendo ou não, mesmo que você diga que não, você é a musa de muita gente, né? Porque você fez uma transformação linda no seu corpo e, além disso, na sua cabeça e na sua vida. E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Eu quero que você conte pra gente a sua história. Seja muito bem-vinda, meu amor. Muito obrigada, muito obrigada. É um privilégio, é uma coisa complicada para mim fazer live, porque eu tenho TDAH, né? Então, se eu não estou inquieto, eu fujo muito.
Então você, que é jornalista, Sim. vai conseguir me segurar. Senão eu vou, né? Eu vou longe. Aí eu tenho o pensamento, está aqui, mas ele sei. explode em milhões de outros pensamentos, então é muito Exatamente. rápido e eu tenho que me segurar e prender um pouquinho. Então eu não costumo fazer. Primeiro porque também tem a coisa de encaixar, né? A gente está meio em tá complicado. casa, meio pandemia, meio criança, meio trabalho, tudo junto. E aí... Veja, Claro, não tem problema. Eu creio que todo mundo que está aqui lhe conhece. E você não precisa de apresentação. Mas eu quero que você conte pra gente a sua história. Como foi que você conheceu a low carb? O que foi que te levou a low carb? Né? Eu sei, mas eu quero que as pessoas entendam, aprendam, porque eu acho que esse é o nosso propósito aqui, né? Espalhar isso para quanto mais gente possível, né? Então vamos lá, meu amor, pode comentar. Não, a gente fica afim de contar a todo mundo, né? Sim, porque é tão bom para a gente, né? E a gente fica com vontade de contagiar, as pessoas dizem contagiar mesmo as pessoas com essa coisa boa, porque estão bem para a gente. Bom, eu tenho uma parte dessa história toda que eu não costumo contar. No começo eu não costumava contar, porque ainda não estava resolvido, ainda me doía. Mas depois do curso de coaching que eu fiz, que eu me tornei coach, eu entendi que no momento certo eu ia conseguir falar disso e aí eu estaria curada. Eu acho que a cura, a ressignificação, não seria uma cura, seria uma ressignificação das coisas que acontecem, né? Então foi assim, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu passei por um momento muito complicado da minha vida. Eu tenho quase 50 anos hoje, tá? Então, assim, eu já era uma mulherona, eu era solteira, eu tinha meu trabalho, eu tinha minha casa, tinha meu carro. Né? E, de repente, tudo deu errado para mim. Eu me perdi, eu perdi o sentido. Sim. Eu deixei para o jornalismo, eu perdi o carro, perdi a casa, perdi a motivação, perdi a vida, perdi tudo. Eu morava há muito tempo, desde os 20 anos, eu saí de casa aos 20 anos, eu sou filha única. E aí eu deixei os meus pais no sul e voei as crianças pelo mundo. Botei mochila nas costas, fui para os Estados Unidos, fui para a Europa. Eu trabalhava no departamento de marketing dos refrigerantes Brahma, olha que louco. Hoje eu falo de refrigerante com toda a propriedade, né? Porque eu sei como se faz o refrigerante. Eu trabalhei lá como gerente de marketing por um tempo, e quando eu saí de lá, eu disse, eu não quero isso para mim. Eu trabalhava com publicidade, eu fazia publicidade, não tinha nada a ver com jornalismo. Aí eu saí de lá, fui viver a vida, parei em Santa Catarina, descobri o jornalismo, cursei jornalismo e fui jornalista por muitos anos, uns 10 anos, assim, só. Eu trabalhava em rádio, TV e jornal ao mesmo tempo, porque a gente tem que fazer isso, né, para conseguir pagar as contas, porque o jornalista aqui no Brasil tem aí um complicador. E aí a gente, até por curtir mesmo, né, as várias facetas do jornalismo, e de repente eu me vi desestimulada, né? Sobretudo, eu tive uns descaminhos, não profissionais, mas emocionais, que me inutilizaram emocionalmente. E eu fiquei de cama por 18 dias, não, foram 15 dias e eu perdi 18 quilos. Eu sequei. Eu fiquei com 49. Uau, você é alta, não é? Não, eu tenho 1,66, mas com 49 quilos e sem massa, a pessoa fica fininha. Imagina. Era pele e osso. Aliás, eu tenho uma foto aqui. Sim, eu já vi essa foto. Eu acho que eu já vi essa foto. Ou fotos dessa época. Dessa época. Aí, só que eu precisava pagar as contas, né? Sim. Como é que ia ficar na cama toda a vida? Eu molhava a boca. Foi a primeira vez que eu experienciei um jejum que não se recomenda, que é o dry fast. É verdade. É o jejum seco, que é quando você só molha a boca. E era por pura falta de eu sei. vontade de viver.
não tinha motivação, eu não conseguia, não era uma questão assim, não quero Não, eu beber água porque não estou sei. com sede. É uma falta de Ou, vontade, sabe? exato, Uma é uma falência, depressão da alma, né? Assim, quase, né? sim. É uma falência Uhum, total de todos sim. os sentidos, né? Eu vivenciei aquilo profundamente, foi quando eu desenvolvi a Uhum, fibromialgia, né? Então, eu carrego comigo há quase 15 anos. E aí, quando eu comecei a reconquistar o uhum, meu espaço para poder pagar minhas contas, eu digo, eu não vou focar para o jornalismo, eu preciso de uhum. outra experiência. Eu preciso crescer em outras. Eu preciso virar o cubo, eu preciso Uhum. remontar minha vida, É. Uhum. reorganizar isso tudo. E aí, então, eu entrei Uau. no comércio e eu fui parar em chão de loja como vendedora. Teve um episódio muito louco que aconteceu comigo, porque assim, eu era âncora do Jornal Sim. do Meio-Dia, no Uhum. estado de Santa Catarina, era assim, aí o diretor da Uhum. RBS, que é A afiliada daí. que reprisa a afiliada da Globo, ele passou na minha loja, entrou por interesse numa peça e me viu. Só que eu estava enorme. Hum. Eu tinha engordado em 2 anos mais de 50 Uau. quilos. Eu já estava com 100 por Uhum. aí. Depois dos 98 eu parei de me pesar, mas eu cheguei em 105, Aham, 110, por aham. aí, 108. Aí ele, Rita! Ele olhou, eu era conhecida como Rita Uhum. Martã, porque era Ok. meu sobrenome de solteira. E aí ele, Rita, você aqui? Eu digo, sim, eu aqui. Está servido? Posso Uhum. lhe ajudar? Aquilo para mim foi uma coisa tipo. Foi muito louco, sabe? Foi Uhum. cicatrizante, foi honroso, foi, Sei. sabe, Uhum. porque eu sabia que eu estava sendo Sim. julgada ali, sabe? Covardemente, é Foi muito muito louco. seriamente Aí, julgada. muito seriamente julgada. E aí eu fui daquilo Sim, que você viu ali, por que eu te aí. mostrei, Uhum. para Uhum. cá, que é essa Sim. situação aqui. Depois eu sequei para cá, em low carb. Uhum. Aí dessa situação aqui, eu fiquei 6 anos. Em 6 anos eu perdi 20 quilos. Uhum. Em várias Aham. dietas. Eu fiz low fat, fiz Dukan, fiz essa É, normativa, sim. fui a Uhum. nutricionista, É. barrinha de Uhum. cereal, lá, lá, lá. Aí ficava naquela, emagrecia, Embora. engordava, Uhum. emagrecia, engordava. Nesse interim, nesse interim, a minha mãe Uhum. morreu, o que Claro. contribuiu, e a minha mãe morreu eu tinha 15 dias que tinha descoberto que estava grávida, porque eu não podia engravidar, isso era o que os médicos Aham. me diziam, porque eu já era Sim, resistente à claro. insulina. Então eu carreguei por uma vida, eu sou neta de resistentes à Uhum. insulina e sou filha de Sim. diabéticos, né? E neta de Aham. diabéticos. Então eu carreguei a síndrome Claro. metabólica comigo a vida Uhum. toda. E nessas oscilações de altos e baixos, de emagrecer, engordar, e eu passava assim. Sim. Então eu fui estúpida, né? Então os médicos me diziam que eu não podia ter filhos. Sei. E que se eu quisesse ter filhos, que eu deveria então fazer um tratamento para ver a possibilidade de, quem Gente. sabe, conseguir ter Uhum. filhos. Eu tomei glifage, Sim. que é a metformina Sim. que para diabéticos, e então, enfim, depois das manobras eu consegui engravidar, já Uhum. estava casada, e aí então a minha mãe morreu sem saber o Oh, sexo do bebê. Aquilo sim. já Claro. aquilo me abateu muito. E aí foi mais um motivo para. Engraçado que a morte da minha mãe agiu muito nessa coisa Uhum. Sei. da desistência. Eu fiquei. Claro. Me bateu forte, assim, a depressão também, de Uhum. novo, A né? perda dos pais, né, E Rita? aí, A e perda aí tá, do pai ou da mãe sempre é uma coisa tão traumática, né? E não tem como você não sim. ir ao fundo do poço, na É. verdade. Eu me senti culpada, Sei. sabe, Cássia? Porque eu saí de casa, mesmo eu tendo dito para ela, Uhum. vem comigo, quando eu me Aham. instalei em Santa Catarina, eu disse, vem comigo, vem morar comigo. Agora só tem uma coisa, quem come do meu pirão Sim. apanha do meu cinturão. Uhum. Falei assim para ela, porque a minha mãe era bicho Uhum. solto.
E que era bicho solto. Ela foi alcoólatra pela vida toda, teve uma vida conturbada, uma pessoa extremamente inteligente, uma mulher que fez curso técnico de nutrição, era o nutricionista antigamente, né? Ela tinha uma paixão por isso, e que engraçado que depois de tudo eu vim dar aqui, eu estava pensando nisso ontem, e aí, quando eu perdi ela, eu disse assim, meu Deus, eu podia ter feito mais, sabe assim, aquela coisa, tipo, eu devia ter tirado meus cabelos, ter trazido para mim, alguma coisa assim, mas não tinha gente. Ela disse, não, eu quero a minha paz, eu quero viver no meu. Ela já tinha parado, até porque as coisas de saúde ela já não tinha mais como manter aquela rotina em torno dela. Que se desestimulou na vida também por conta de amor, sabe? De ter separado, aquilo desestruturou a vida dela. Então, eu sempre fui aversa a isso. Eu sempre fui bicho solto. Eu sempre trabalhei, viajei. Você era independente, uma mulher independente que não tinha nada lhe prendendo, né? Ela me criou assim. Muito bem. Ela me criou para ser uma executiva, para ser, né, uma pessoa autossuficiente. E aí, quando aí ela morreu, meu filho nasceu, eu estava bem e tal, aí gorda, me mantendo obesa, tentando sempre emagrecer. Aí, quando eu cheguei em 80 quilos, descobrimos que meu pai estava que já era diabético, estava com esteatose. Aí, o médico deu 3 meses de vida para ele, porque da esteatose evoluiu para o câncer não alcoólico de fígado. E eu tinha uma relação com meu pai muito louca, muito importante. Eu sou meu pai de saias, mais ou menos isso, assim, sabe? Eu me vejo cada vez mais parecida com ele. Na forma de tratar, no jeito de falar, nas coisas, da forma de encarar a vida. E aquilo me bateu profundamente. E ele sempre me puxava, sabe, a orelha baixo. Ele me chamava de Josiane, gauchão, né? Baixo, Josiane, mas tu tá gorda, né? Falava assim pra mim. E eu ficava magoada com aquilo porque eu não sabia o que fazer, Cássia, para emagrecer, entende? Porque eu já estava fazendo e a coisa não acontecia. Eu emagreci um pouquinho, não aparecia. É engraçado, né? Isso. Aí, porque assim, como eu vim de uma depressão antes da engorda total, eu perdi muita massa. Então, quando eu engordei, hoje eu entendo isso, porque daí eu vinha estudar tudo isso, né? Quando a gente engorda, a gente meio que já sufoca a massa magra, né? Agora, quando a gente engorda no corpo já sem massa, a tendência é que você se desestruture completamente. E a gordura também vai ser disforme. Você vai ser uma caixa reta. E por mais que você emagreça, você não vai ter formas. Sim, claro, não tem músculo. Não tem musculatura para Me diz uma coisa, Rita. Exato. Quando você engordou e ficou com 100 quilos, né, perto de 100 quilos, você continuava a sair, a socializar, ou você ficou um pouco trancada? Eu pergunto isso porque eu deixei de fazer muita coisa. Eu não vivi enquanto gorda. Porque eu não saía, eu ficava arranjando desculpa para os amigos para não encontrar em canto nenhum e tal. Então eu sempre pergunto, e eu vejo muitas fotos suas, né, de quando você era gordinha. Então eu fico pensando, com tudo isso, você ainda não? Não, eu tenho pouquíssima foto. Eu também. Eu repito. Porque sabe o que eu fazia? Até posso ter, mas só vai aparecer a cara. Porque eu sei, a gente se esconde, né, de alguma maneira. Eu colocava o corpo atrás da pessoa e botava a cara assim. E aí fazia assim, eu tinha todo um script de posicionamento para foto. É uma técnica. Eu projetava até eu tenho um post sobre isso com uma. Eu tô abraçada com uma almofada. Eu já li esse post. Onde eu fui tomar um chá. Aquela foto. Eu tava numa casa de chás com uma amiga minha, muito querida, minha comadre, inclusive, madrinha do meu casamento. A gente foi tomar chá e eu sentei na frente dela e eu coloquei a almofada no colo. Né? E aí, naquela almofada, eu digo que é a foto dos 7 erros, porque eu tô assim,
com o braço descolado, com a almofada e com o rosto projetado. Então eu tô parecendo um Transformer, um boneco, né? Porque eu tô toda colocada para ver se disfarçava a minha gordura. Então eu fazia isso, eu dava o truque. A gente sempre faz o truque, né? Com a almofada, então, a almofada sempre é a melhor amiga da gente. A gente sempre faz o truque da foto. E tu sabe que a gente sofre muito bullying, né? O bullying, assim, eu sofri bullying enquanto gorda e também enquanto magra. Eu sofri magrofobia. Aí, assim, quando eu engravidei, eu tive uma amiga que disse assim pra mim, assim, mas tu não parece grávida, tu tá tão bem, só parece gorda. Meu Deus! Eu acredito. Juro pra ti. E tinha também uma coisa assim, eu ia na praia de bermuda ou de saia. Eu tomava banho de mar, de saia. E eu tenho essa foto. Eu não botava maiô. Eu sou diferente da Louca Gi. Eu sei quem é, a Gisele. Como chama? Louca Gi. A Gisele. Agora não me ocorre o nome dela. Mas ela é a Gisele, ela era empoderada, Sim, ela era uma gordinha sumida, super curtia uma praia e botava o fio dental dela e ela continua sendo. Mas eu não, eu me empoderei depois, foi o processo do emagrecimento que me empoderou, sabe? Eu não tinha nada disso, eu era e isso é importante você pontuar, porque muita gente se fecha dessa maneira, né? E acha que para sempre vai ser desse jeito. E a gente está aqui para provar que não, né? Exato. E o mais bacana é você descobrir ao longo do caminho que não tem problema nenhum você não ser perfeita. E que é muito bom não ser, e que é isso que te faz o que você é, né? Com toda a sua complexidade. Isso é que é muito bacana. E aí, então, eu me escondia e eu, quando ia na praia, então, como eu estava dizendo, eu usava shorts, eu usava saia, então eu me sufocava. Aí eu cheguei a dizer que eu não gostava de praia. Como assim? Aí hoje eu me pego, vamos pra praia? Vamos pra praia. Pra quê? Mas como isso? Que coisa, Por que né? isso? Que coisa. Né? Então a gente, não, eu estou bem assim. Até que ponto você é assim ou você está assim? Você é refém do que você está. Rita. Eu tenho tanta tristeza quando eu lembro do tempo que eu fiquei assim aí, também, sabe? A gente veste, tempo, né? um papel que não é nosso, né? Para dizer, para poder justificar o medo, a vergonha. É horrível. É horrível. Aí um dia minha sogra disse assim, eu quero uma foto tua para colocar com as crianças na sala. Aí eu fui procurar. Eu não tinha fotos com os meus filhos. Eu não tirava foto. Aí, de repente, eu me deparei com aquilo e digo, meu Deus, quando eles forem adultos e eu não estiver mais aqui, que lembrança eles vão ter de mim? Eu não posso mais fazer isso. Eu não posso fazer isso com eles. Aí, de vez em quando, eu me soltava um pouquinho, fazia uma fotinho, mas assim, super também, sabe? Aí eu comecei, aí então foi quando a gente descobriu que o pai estava com estetose, e aí eu comecei a fazer exames também, né? Na verdade, assim, eu só encarei de frente a minha situação de saúde, entendendo a obesidade como uma situação mórbida, porque independente de estar em sobrepeso ou de ser obeso, até inclusive o Senra escreveu sobre isso essa semana, que a obesidade é um estado mórbido e o sobrepeso é um estado que se encaminha para a morbidez, porque o mórbido você está doente, né? Você está adoecendo. Se o teu sangue não diz isso ainda, faz um exame de imagem, sabe? Fica alerta. E aí foi quando os meus exames de sangue todos estavam ok, né? Aí quando o pai apresentou a esteatose, eu digo, eu vou dar uma olhada melhor nisso, né? Por que eu estou emagrecendo tão pouquinho, de repente eu estou com algum problema. E aí, então, ele morreu. A forma com que ele morreu foi extremamente
tocante. O meu pai, ele era muito de respeitar o espaço dele, sabe? E os meus filhos eles aniversariam juntos. A minha filhinha, a minha mais nova, estava fazendo 1 ano. E o meu filho estava fazendo 6. E ele veio para Santa Catarina dirigindo, já, com tetose, mas estava bem, ele estava sorridente, ele estava interagindo. E ele, no dia do aniversário, horas depois da festa de aniversário, ele morreu nos meus braços. Ele curtiu, ele brincou, ele comeu. Eu falei, isso é múltipla dos órgãos. Ele comeu muito. Eu servi eu carrego isso comigo. Eu falei com o médico, ele disse que não, mas eu não me perdoo. Eu tenho um trauma de pizza. Sério? Porque ele comeu muito. Eu servi pizza no aniversário, um rodízio de pizza. Foi um aniversário grande, tinha mais de 50 pessoas, a gente estava curtindo aquilo, e ele não digerou aquilo. Eu sei. O médico disse que ele não passaria muitas horas a mais do que aquilo. Claro, porque ele já estava numa situação né? Mas ele estava muito bem, ele chegou bem, ele passou horas conosco brincando e rindo. E eu tenho uma cena que eu nunca mais vou me esquecer. Eles vieram de Florianópolis. Eu moro em Blumenau, a festa foi em Blumenau. Nós mandamos um carro para buscá-los, tipo um micro-ônibus, não tem? Te dar mais um abraço. E aí ele desceu do micro-ônibus assim, e nós estávamos no meio da rua. E aí a gente se abraçou, um abraço demorado. Foi tão bonito. Que nada. Eu entendo você, porque, olha, vou te falar. A ligação de uma mulher com o pai, ninguém explica. Eu tenho essa mesma ligação que você tinha com seu pai, eu também tinha com o meu. E quando o meu pai morreu, uma amiga minha me disse assim, Cássio, depois que o pai morre, é como se você tirasse um pé da mesa. E ela nunca mais vai ficar equilibrada, porque não vai. E é verdade. Eu sinto isso demais. E é teu esteio, né? O pai é aquela coisa do tipo, se você desmoronar, você tem onde cair. O colo vai cair, né? Forte. A minha mãe era muito apoio para mim, psicológico, assim. Minha mãe era uma mulher muito, muito forte. Mas o meu pai era uma coisa de paixão, era um amor sem tamanho. E eu já vinha estudando low carb naqueles momentos, assim, já vinha namorando a low carb, eu vinha namorando, né? E aí, ele entrou no micro-ônibus, quando ele chegou em Florianópolis, ele teve a falência dos órgãos, e ele esperou eu chegar no hospital. Deitou aqui. Porque eu conversei com ele, ele estava lutando, sabe? Ele estava lutando, a gente via, ele puxava assim, daí eu dizia, pai. Aí eu conversei com ele. Aí ele só falou assim. Eu sei. Aquilo me fez, porque assim, no momento em que nasce o filho, nasce o pai. No momento em que o pai morre, morre o filho. Morre o filho. Então eu deixei de ser filha. E foi muito louco quando essa ficha caiu. Porque foi uma ressignificação de tudo. Eu me tornei mais forte? Pode ser. Muito principalmente porque daí eu já não era mais uma... O que eu era para os meus filhos, né? Eu era uma raiz você agora você estava lá para segurar os seus quando eles caíssem, né? A gente inverteu os papéis. Exato. Então eu precisava ser forte. Aí é engraçado assim, meu pai partiu e ressignificou a posição dos meus filhos na minha vida. Eu preciso estar aqui para estar com eles. Perfeito. Plena. Porque eu não conseguia mais correr atrás dos meus filhos. A minha filha tinha 1 ano de idade. Eu não dava conta. Eu não girava, Cássia, para limpar a bunda quando eu fazia cocô no banheiro. É incrível como a gente se limita, então, né? Gente,
muito. Como é que eu vou que mãe é você, né? Aí, então, eu fui a fundo e descobri que eu estava com Sério? osteoporose. Aí foi a gota d'água, assim. E ali eu digo, não tem como. E é por isso que eu digo que o meu processo, porque o meu processo foi assim, eu até tenho aquela foto, né, que eu tô com a minha menina de 1 ano e ela com 1 ano e uns mesinhos depois, Sim, e eu sei qual é. eu gorda e fininha na outra. A criança, eu já cheguei a ouvir de seguidor assim, digo, mas a tua filha é anã? Sério? É, porque foi tão rápido. Ai, meu Oh, meu Deus. Deus. Não, porque a criança não Não, cresceu, né? E eu tô exatamente. daquele jeito. Ai, meu Deus, é muito louco. Mas assim, eu digo, eu vou fazer meu pai ter Uhum. orgulho de mim, eu vou voltar a ser a Josiane que ele esperava que eu Uhum. fosse, eu vou ser a mãe que eu sempre quis ser, e eu vou me curar É dessa já. bagaça, já. E eu não pensei em me Uhum. tomar remédio, sabe? Em nenhum momento eu Legal. cogitei isso. Isso É foi o mais mesmo? incrível. Eu comecei a low carb, comecei a Uhum. estudar, a ler, a ventilar, ir aos Aham. congressos. Aí foi que eu conheci o Soto, conheci a Julie, conheci a Aham. Paty Ayers, Claro. conheci uma série de pessoas que fazem parte dessa É. low carb, dessa Sim. bandeira maravilhosa, que eles levantam pelo Brasil E que são afora e até no profissionais exterior. sabe, E aí, super requisitados, né? Porque sim, são muito super competentes. elevados, Sim, muito confiáveis, fontes são. São sim. maravilhosas de São Porto informação. Seguro para Aí muita eu gente, né? comecei a estudar, exato, e a forma com que o Nossa, Soto sim. fala as coisas é tão gostoso. Não sei se é porque ele também é gaúcho, que ele fala gauchês, e Não, eu curto mas muito ele. aquele Sabe o jeito que bem é? É que ele tem uma sarcástico de segurança ser. de quem sabe de verdade, né? E isso passa para a É, gente. eu acho que sentem isso Claro, em mim também. mas é Claro, mal claro. comparando, veja bem. Mas eu digo assim, eu vivi esse processo de uma maneira de ser Uhum. um Você é case, um né? case de Eu sou um sucesso. case. Você Eu é. vivi, eu vivenciei, eu sou Você é um como caso de. diz, eu sou um Você é um estudo, estudo né? que Eu sou um claro, caso deu certo. que Sim. deu certo. E aí, as coisas que eu vivi, eu consigo, e que é isso que eu trabalho Uhum. na mentoria, no Sistema Secar, conversando com as pessoas através das minhas Exatamente. vivências, do que eu aprendi no dia a dia, e coisas que eu Uhum. faço até Sim. hoje. Porque não é assim, virei a ficha, a Rita é maravilhosa, a Rita é Não. diferente, a Rita está sempre Não, isso não motivada, isso existe. não É, existe. Motivação é que nem banho, tem que é fazer verdade. todo dia. E tem que muitas vezes no piloto Exatamente. Nossa, automático. isso é outro Mas papo. isso é outro papo, esse é o segundo momento. Esse é o segundo ato do nosso Inclusive, papo aqui. eu. Mas é só para te dizer, Não, para encerrar, desculpa, então. mas eu tenho que dizer isso. Você. E você Claro. não só fez o seu curso de coach, você estudou sobre a nutrição, você estuda nutrição, não é? Pois é. Sim, eu faço Vai, faculdade, vai voltei à virar uma faculdade. nutricionista show de bola. Eu Você faz curti com a coisa. paixão, Rita. Isso é muito legal, né? Você faz com. Paixão. Eu estava Pois é, ansiando você por faz uma com tanta paixão. paixão que eu vivo Tinha. dizendo isso aqui quando eu apresento você a meus amigos, porque eu apresento você para muita gente, que eu quero que todo mundo aprenda, né? E eu sempre digo, olha, isso aqui é um Obrigada. furacão. Obrigada. É o furacão Rita, sabe? Porque você é uma força. A gente sabe que ninguém nasce motivado e ninguém acorda todo dia com a motivação lá em cima. É, Mas a forma com que você é. adressa, com que você endereça essa sua energia é muito contagiante, sabe? É muito contagiante. É gostoso, o pessoal procura e me puxa a orelha. Pois Rita, você não está é, aparecendo. exato. Cadê o seu E boneco? a Eu estou gente precisa. precisando. Tem isso. É. Isso, Cássia, foi Hum, muito importante para eu continuar trabalhando a minha adesão ao hum, longo do processo. Porque quando eu aham. comecei, nunca vou me esquecer, foi até engraçado, porque não tem como não dizer que eu comecei no dia Uau! 1º de abril. Foi no dia 1º de abril que eu tinha um canal de Aham, Instagram velho. Eu deletei as uhum, coisas cacaiadas, porque eu não usava, aham, nem sabia aham. mexer no Instagram. Eu só Sim. tinha Facebook. Só que no É. Facebook eu tinha uma familhada e o pessoal estava assim, não estava curtindo Hum, nada aquele papo de, claro. de comida, de não sei o que eu vinha falando, de ciência. Eles estavam assim,
Ai, Jô, dá para mudar de assunto? Eles vinham assim no Facebook, daí eu fechei o Facebook. Eu digo, ó, gente, eu tô saindo daqui porque eu sei que vocês não estão curtindo isso e o meu negócio é esse agora e eu não posso ficar com a minha atenção voltada para outras coisas. Isso mesmo. Eu quero só estudar e eu quero só me envolver com isso. Então, eu estou mudando de ferramenta, estou indo para o Instagram e vou contar toda a minha história lá. Quem tiver interesse, segue. Quem não Fez tiver, muito bem. tudo bem. Fez Aí muito fui para o bem. Instagram, dia 1º de abril de 2017, porque meu pai morreu em 2016, finalzinho em outubro, fez aniversário agora, inclusive. E aí eu comecei a estudar em fevereiro, e aí em abril, que eu já estava sentindo os efeitos de low carb, eu comecei o processo e eu emagreci 20 quilos, foi até mais que 20, porque eu cheguei a 56. Eu parei em platô com 64, 62, e aí eu fiz um refeed que me jogou para 56. Isso abriu maio, junho, julho. Em final de julho, começo de agosto, eu já estava com 20 Muito quilos. rápido, né? Foi absurdo. É fantástico. Foi absurdo. Eu fiquei boba. Aí o que eu fiz no começo? Naquele primeiro mês ali de abril, eu comecei a treinar, correr. Eu achava que a aeróbio ia potencializar o meu emagrecimento. Aí sabe o que aconteceu? A pessoa obesa, né? Sabe o que aconteceu com a pessoa? Ela ficou de cama. Claro, porque eu tenho né, pés pronados. Sim. Então, né? Dessa maneira. E as pernas de tesoura, porque a pessoa fica gorda, pesa em cima, não tem não tem musculatura, os ossos vão e a musculatura vai, tudo que já era ruim piora. E aí eu digo, vou correr, e aí a criatura começou a correr, e aí a criatura ficou com as patas desse tamanho, parecia o elefante, a tornozelo ficou desse tamanho, fiquei 15 dias com os dois pés para cima. Eu digo, tá, agora boa oportunidade. Isso um bebê pequeno, tá? Minha menina tinha 1 ano e pouquinho, 1 ano e meses. Dormindo daquele jeito que bebê dorme, né? Não dorme. Não dorme. E eu fazendo meu emagrecimento daquele jeito. A adrenalina lá em cima, lá na lua. Voltava, eu com um filho já mais velhinho, que também atordoava, imagina, 6 anos ficando dentro de casa. E tudo isso passou batido, porque daí eu acho engraçado, porque na mentoria tem alguém que diz, ai, mas é que eu tenho filhos pequenos e não sei o que, eu não tive tempo, é porque eu não dormi, né? Então daí, quer dizer, quem faz, e não importa. O que vai, olha, a régua, né? A régua que a gente usa para ter essa vontade é a vontade que a gente tem de ficar bem, né? De perder peso, ou de ter saúde, enquanto você né? Precisando. Enfim, é isso mesmo. Mas sabe que eu tenho visto ao longo desses anos trabalhando com as pessoas que isso não basta. É verdade. Não basta. Que querer apenas não basta. Claro que não. Você precisa muito mais do que isso, para dizer a verdade. Né? Eu precisei estudar, eu precisei ir para os livros para entender, né? Porque eu só aprendo se eu entender as regulagens, as engrenagens, né? Então exato, é para você ter uma noção, né? Exatamente. Até porque, Rita, você sabe, eu moro aqui na Escócia. Aqui no Reino Unido, o sistema de saúde é um pouco diferente. A gente não tem o acesso que o brasileiro tem, como eu tinha antes, de saber quanto eu tenho de colesterol, quanto eu tenho disso, quanto eu tenho daquilo. Não, a gente nem vê os exames, você nem pega nos seus exames. Eles passam direto do laboratório. Vocês iam enlouquecer aqui. Eles passam direto do laboratório para o médico online, via online. A gente não... Outro dia eu montei num porco porque me proibiram a insulina. Imagina isso, eu aí. Pois é, então aqui a gente não tem acesso nem a remédio, a nada, se o médico não passar. Então, é difícil para a gente manter assim todas as informações na cabeça, porque a gente não tem acesso a elas, sabe? A coisa que eu mais queria naquela época era medir mês a mês o meu sangue para ver se estava... Exatamente. O que aconteceu comigo foi, eles não dizem aqui, por exemplo, Cássia, você está com colesterol alto, deu tanto. Não. Eles dizem assim, olha, você está com suponhamos, né? Você está com colesterol alto e a gente tem que trabalhar para baixar isso. Mas não dizem quanto.
Você não sabe se está muito alto, se está... Ele que vai te dizer. Ele que diz. É ele que decide, né? Sim. É o médico então, que decide. Você fica completamente sem referência, sabe? Imagina se a moda pega. Imagina como é que ia ser aí, meu Deus, que todo mundo aí Imagina sabe se a moda tudo pega. dos exames, né? Pra tu ver. Era bom que a gente valorizasse isso, né? Era bom que valorizasse. Porque a gente reclama muito. Porque o sistema de saúde, Rita, não sei o quê. Deixa eu te falar. O Brasil é referência. Só entende o que é um sistema de... A gente sabe que o sistema de saúde é perfeito, teoricamente. E seria perfeito se o governo não desse tanto subsídio às pessoas para auxílio de casa, auxílio de... Não trabalha e ganha dinheiro, a família toda ganha mesada. Então, é complicado, sabe? Você manter. Então, lógico que isso vai quebrar o Estado, óbvio, né? Então, por conta disso, a gente perde um pouco na saúde. Por exemplo, se você chegar no médico e dizer para ele que você está com uma dor muito grande, como eu tinha enxaquecas homéricas, e aí no Brasil eu ia direto para uma emergência de um bom hospital, enfiava alguma coisa na veia e ficava bem, aqui eu dormia sentada, porque os médicos diziam, eu não posso lhe dar remédio. Você, por exemplo, eu fui uma vez para um médico de madrugada que era perto da minha casa, e não era um hospital, era um pequeno hospital. Uma pequena clínica, e a moça virou para mim e falou assim, olha, eu estou vendo que você está sofrendo, mas eu não posso lhe dar remédio para dor, porque aqui é para pequenos traumas. E dor de cabeça não é um pequeno trauma, você não está com nenhum osso quebrado. Então, Ritinha, aproveitem muito o que vocês têm aí, porque é muito diferente, sabe? E aí eu vejo todo mundo falando aí de remédio, porque a minha insulina, porque a minha isso, porque o meu aquilo. Gente. E alta medicação. Exatamente. Aqui não tem isso, não. Não tem, não. Mesmo que você diga, a gente, né, brasileiro, chega no médico já sabendo o que é que ele tem que receitar, né? Então, às vezes você diz, o senhor não acha que aqui, né? O senhor não acha que eu devia tomar um antibiótico? Aí eles fazem, não, vá para casa e tome ibuprofeno. É assim. Então, meu amor, aproveitem muito aí, porque é diferente, muito diferente. Eu montei num porco outro dia, porque eu estava sentindo, né, que a minha insulina tinha aumentado. Eu comecei com outra estratégia para hipertrofia, e eu senti que a minha fome começou a ficar aumentada, e eu precisava ver, né, o que os meus índices. E a médica se negou a me dar. Ela disse que ela que deveria considerar se isso era importante ou não. Eu fiz um story, eu fiz feed, eu coloquei no feed, e alguns médicos vieram me pedir para que eu tirasse do ar, porque eu estava errado. E para não brigar com gente boa, que eu gosto muito, mas infelizmente também eventualmente não pensa como eu acabei tirando do ar mesmo, sabe? Mas é complicado, principalmente porque você estuda, né, Rita? Você estuda, sabe? Então, é difícil você pegar... Uma coisa é uma pessoa leiga, né? Se fizer um post desse que a pessoa não domina o assunto. Mas você domina, sabe? Então, eu acho que a conversa, o diálogo aí tinha que ser num outro nível, né? Num nível mais acima. Mas não aconteceu. Enfim, aí eu sequei. Nesse pouco tempo, eu sequei sentada. Isso que é uma coisa gostosa de falar, que é uma coisa que eu gostaria de falar, mas que eu não gostaria de incentivar, porque não é... Veja bem, nenhum caminho em low carb é igual para todo mundo. É extremamente cada pessoa, até porque a gente está partindo de um princípio. Cada pessoa reage de uma maneira à situação. Quanto tempo você se manteve em obesidade? Quanto tempo? O que você fez no período da obesidade? O que você fez para deixar de ser obeso? Né? Tem muita gente que come até cocô de galinha, né? Sério? E diz que dá resultado, está tomando. Então, isso tudo... Não, mentira. Estou brincando. É só para deixar bem grave a coisa. Mas, enfim, ciproframina e outras bagaças
a, né, aumentar aí, sei lá, enfim, emagrecer. Tudo isso vai machucando o metabolismo. Eu nunca fiz essa, eu nunca cheguei, eu fiz várias dietas, eu cheguei a fazer o meu máximo do absurdo, assim, que foram coisas assim que foram extra, não posso dizer medicamentosa, porque não é, mas a suplementação é o da Herbalife. Eu cheguei a fazer Herbalife, eu cheguei em uma fase que eu só comia baguinha e shakezinho. Muita gente fez isso. Eu passei por essa experiência também. Então, assim, mas medicação mesmo não. E tem gente que faz isso e depois entra numa low carb e não tem, por exemplo, o mesmo resultado que a colega teve, que a amiga teve, ou que a melhor amiga que também entrou em processo de low carb emagreceu mais que ela e fica se comparando. Mas é porque não tem também o mesmo histórico. É preciso considerar isso. Isso é muito importante. Né? Que você precisa saudar um déficit metabólico aí. Né? Existe um déficit metabólico que você precisa saudar. Então, muitas vezes, nem é não comer, não é jejum que vai te ajudar. É aprender a comer direito. É muitas vezes comer mais do que você comia. Porque tem gente que come uma folha de alface e engorda. Por quê? Porque está com o metabolismo cagado. Meu metabolismo é péssimo mesmo. Mas eu tomei remédio quando eu... mas ele não é péssimo. Cássia, preciso te falar um negócio. Ele não é péssimo. Ele está, ou ele foi mal acostumado em ser. Verdade. Mas ele é o metabolismo pleno. E no saudar ele, aí, claro, a gente vai contar a idade, a gente vai contar o histórico. Aí, claro, tem as suas nuances, né? Aí tem algumas coisinhas de saúde. Por exemplo, aí eu vou te contar uma de metabolismo cagado aqui, da tia Rita. A tia Rita foi fazer... Ano passado, comecei a introdução da hipertrofia, né? Tipo, meti os dois pés dentro do treino e comecei a ciclar carboidrato. Eu sei de tudo que aconteceu na sua vida. Só que a tia Rita... eu acho. Pois é, coisa gostosa. Eu conto tudo mesmo. Claro, eu conto mesmo. Porque as pessoas conseguem se ver. É importante, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu sou o problema. Não acontece com ninguém o que acontece comigo. Acontece sim. Vem cá que eu vou te contar. Vem cá que eu vou te contar. Né? Então é bacana dizer, eu não tenho pudor. Já esfreguei minha cara na Medina muitas vezes. Tá? Eu estou muito velha para ter pudor. É a melhor coisa, a gente poder estar... Então, assim, se é para essa é a melhor parte de estar mais velho. Né? É porque a gente agora não precisa mais ter pudor, né, Rita? Isso. Essa parte é boa. Não, eu não tenho mais tempo para isso. Exatamente. Né? A única coisa que eu não tenho tempo é para isso, para ter pudor e para ficar de mimimi. Não, eu quero mais curtir a vida e se eu puder estender, aí que eu queria falar. Que daí eu viajei tanto que eu acabei não falando. No processo, quando dia 1º de abril, então eu abri o canal, eu comecei a contar, mostrava as minhas pesagens, a minha balança. Eu comecei a ficar assustada com o retorno, porque assim, de 69 seguidores, que eu tenho print ainda, tá? Do meu IGzinho lá, eu tinha 69 seguidores. Assim, família e amigos, né? Muitos deles até saíram, porque daí viram que a coisa estava nessa coisa da alimentação. E aí eu fui assim para tipo 20 mil em 2 meses, 3, uma coisa absurda. Porque as pessoas, porque eu conversava, eu ligava no story e eu conversava, tipo, eu te hoje, quando a primeira vez que eu fiz jejum. Sério? Eu tô com o maxilar travado. Eu estava sem eletrólito nenhum e eu não estava suplementando magnésio e não acreditei na bagaça do sal, né? Enfim, minerais. Aí, de repente, estou guiando aqui, estou fazendo vídeo, tá? Contando, porque vou no centro, não sei o quê. Mas assim, ó, numa hora para outra, eu estava conversando bem, daqui a pouco. Foi meu primeiro jejum de 20 horas. Eu travei, eu parei o carro, parei a gravação, eu tenho esse vídeo, tá? Eu até postei outro dia. Aí eu voltei, eu parei o carro, fui num restaurante, pedi um sachê de sal, enchi aquele sachê, botei todo na boca e tomei água, fez assim, ó. Plim! Na hora, parecia uma flor, murcha. Tudo ficou colorido de novo. É incrível. Meu Deus, que maravilha! Entrei no carro e disse, gente, eu tomei sal, fiquei nova,
Sou outra pessoa, mais 20 horas agora. Então, esse tipo de experimentação, a pessoa não sabe o que está acontecendo. Calma, muita calma nessa hora. É importante, simplesmente. Ou coloca um pouquinho de água, de um pouquinho de sal na sua água, que vai dar tudo certo, né? Tá bom? Aí eu comecei, então, de estar cagada, né? Ano passado comecei a ciclar carboidrato e descobri que meu metabolismo é cagado, amiga. Porque eu fiquei resistente à insulina de novo, mesmo dando picadinhas no carboidrato, tá? A minha insulina foi parar no teto, a minha glicemia aumentou absurdamente, e não venham me dizer que então eu enchi o cu de açúcar, não foi isso. Não precisei disso, para tu ver o nível do negócio. Então, assim, não tem como. Eu tenho esse problema e eu preciso entender que eu sou uma pessoa doente em remissão. Em remissão. Uma pessoa que é resistente à insulina, ela nunca vai ter mais o metabolismo pleno de 20 anos de idade. Não mesmo. Então, tu não vem dizer para mim que tu vai fazer as pazes com açúcar, porque não pode. Não mesmo. Tu foi pré-diabética e vai voltar a ser. É só você voltar a comer o que comia, que foi o que te deixou doente. Exatamente. Então, assim, a minha hipertrofia está naquele limite, assim, do cetogênico e low carb moderada ali, sabe? Não posso ultrapassar na dose, não posso passar de 100 gramas, 150, porque a coisa pega. Rita, é uma questão metabólica. A Priscila está perguntando quantas horas você fez de jejum. Eu acho que de um jejum longo. Qual foi teu maior tempo de jejum longo? O meu máximo foi 87 horas que eu cheguei naquela vez. Nunca mais fiz jejum longo assim. Eu fiz de 50 horas recentemente. Recentemente, para mim, seria dizer 6 meses atrás, mais ou menos. Eu fiz de 50 porque eu fiz no cross, eu me lembro bem. Eu também me lembro, Rita. Eu também me lembro. 50 eu me lembro que você ia para o cross a pé. E eu ia com você, porque a gente assistia tudo, né? Eu achava o máximo. Gente, eu achava o máximo, sabe? É tão bom, é tão bom. Olha, eu sei dos seus bons dias, eu sei dos seus perrengues no trabalho, do seu escritório. A gente sabe de tudo. E é tão bom isso, né? É tão bom. Quando eu abri o canal Pau na Boneca, que você foi uma das primeiras pessoas, né? Que eu tive o gosto de repostar lá o teu case, como você como um sucesso, né? Eu mantenho, nossa, eu fiquei quase mais de um ano sem mexer naquele não tive como, não tinha tempo mas é um carinho muito grande que eu tenho para aquele só gente boa, é verdade. Só gente que apaixonada. Rita, me fala uma coisa, você é coach, então você faz, eu sei que você tem um sistema secar, né? Que é um trabalho que você faz com pessoas que querem perder peso. Né? Uma mentoria. Como é que funciona essa mentoria? Fala para quem está assistindo a gente aqui. O sistema secar, ele seria assim o caule de vários produtos. Existe o PAI, que é o Programa de Apoio ao Emagrecimento, onde eu mentoro com base na minha experimentação pessoal. Então, eu municio pessoas de informação, de ciência, com relatos, testemunhos entre os materiais científicos. Eu dou o meu depoimento, o meu relato testemunho, a minha experiência vivencial, dando embasamento, inclusive, para as coisas que estão sendo ditas ali. Como, por exemplo, a relação com a gordura, né? A minha experimentação com o colesterol, o quanto isso foi importante eu entender para conseguir fazer com que as pessoas entendessem o quanto não precisam se preocupar tanto com um colesterol aumentado, como aconteceu isso comigo, sabe? Então, o pai é isso, é dar a mão para a pessoa para ela se sentir amparada sem estar... Porque eu fiz o meu processo sozinha. Sim. Aí, claro, eu tive nutricionistas até o momento em que eu estava tentando low fat, do cano, não sei o quê. Quando eu comecei a low carb, eu comecei sozinha. E eu precisei ler e estudar sobre isso, experienciar em mim. E hoje eu sinto que se eu tivesse tido uma mentoria, quem sabe eu não tivesse passado por aquele momento do carro. Com certeza não passaria. Hipoglicemia também já tive.
né? Hipoglicemia também já tive, né? Eu cheguei a ter desmaio por falta de eletrólito. Então, tudo isso eu passei, tudo isso eu vivi. Então, hoje eu sei antever essa problemática. Eu sei o que você está sentindo quando está prestes a passar por isso. Sei. Sabe? Alô, é agora, vamos agir. Levanta e faça isso, ou assim, eu conto como eu fiz, e a pessoa decide se para ela aquilo funciona ou não. Eu tenho outras mentorias e outros acompanhamentos que também fazem parte do sistema SECAR. Mas o trabalho que eu mais gosto mesmo é do programa de apoio ao emagrecimento. Já umas 2 empresas de São Paulo me procuraram para eu invasar isso e vender drops do que eu faço. Só que eles disseram assim, você vai ter que acabar com o sistema SECAR. Vai ter que ser uma outra coisa, porque a gente não vai vender para X pessoas, a gente vai vender para X ao quadrado. Sim. Eu digo, sim, e como é que fica o meu contato com essas pessoas? Como é que elas vão pegar na minha mão? Não. Não vai ter como, você não tem como trabalhar 200, 300 pessoas. Claro. Aí eu disse, então não quero. Mas, Rita, isso vai te dar uma grana, isso vai te... Não estou aqui para isso. Não é que eu não preciso. Claro. Eu preciso, todo mundo precisa. Agora, eu não vim para cá para isso. Eu vim para cá para contar para as pessoas o que me fez bem. Eu acho que seria muito egoísmo da minha parte, e é aí que tudo fez sentido. No momento em que eu notei que eu sem eles não sou ninguém e que eu posso ajudá-los a serem eles mesmos. No momento em que eu comecei a trabalhar dentro do Instagram, contando a minha vivência, e aquilo fez com que eu, cada vez que quisesse ser melhor, ser melhor como pessoa, ser melhor como mulher, ser melhor low carb e manter a adesão na minha proposta. Porque eu tenho uma palavra, eu não posso vender para as pessoas uma Rita plena, se a Rita não faz. Eu preciso fazer. Claro. Então eu tenho vivenciar essa amizade, essa troca, muito importante, com o seguidor, muito importante. É muito importante para mim enquanto pessoa. E é importante para o seu seguidor também, para o seu cliente. Então, claro. Ritinha, a gente tem 2 minutos somente. E olhe, com você, passa tudo tão rápido. Eu quero que vocês façam uma foto. Façam. Façam uma foto aqui de nós duas. E marquem a gente, que a gente reposta lá nos stories. Deixa o seu beijo, diga o que você mais gostou, o que você gostaria, quem sabe, de ouvir. Uma próxima live. Ou quem sabe num post. Eu vou fazer uma live. Eu vou tentar fazer uma próxima live. Quando você tiver um tempo, quando você puder, a gente faz uma próxima e a gente continua essa conversa boa, essa coisa tão gostosa que foi hoje. Muito bom. Muito obrigada, bem. Olha, você é um presente. Deixou a minha Escócia mais quentinha. Tá um frio danado aqui. Ai, que coisa mais boa. Um dia vai ficar aqui em casa. Adoro. Coisa linda. Beijo, meu amor. Uou. Um beijo, muito bom. Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Valeu.